não falou isso, ouviu alguém falar? Você quer comprar uma camisa vermelha. Eu falo vermelha porque de tempos para cá, não sei porquê, eu virei comunista, né? Então, Alexandre é comunista. Tá bom. Vou fazer o quê? Podia ser pior. O Alexandre é palmeirense. Isso realmente iria, né, me atacar profundamente. É comunista. A pessoa fala, nem sabe o que é. Então você quer comprar uma camisa vermelha. Você consulta lá, vai no Google, consulta. Você nunca mais na vida vai parar de receber e-mail e mensagens de camisa vermelha. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. O STF nunca esteve tão forte e Alexandre de Moraes lidera essa melhora de imagem. Tudo isso ocorre na véspera do maior ataque que o tribunal já sofreu. A popularidade do Supremo nunca foi muito alta, mas, surpreendentemente, toda a artilharia contra o tribunal parece ter tido pouco efeito. Isso se comprova em pesquisa recente sobre o caso envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes. Além disso, a aliança entre o tribunal e o governo ganha força. Na comemoração oficial do 7 de setembro, todos os ministros foram convidados para o palanque oficial em que estará o presidente Lula. Tudo isso terá efeito de tornar menos importante a multidão que o bolsonarismo trabalha para reunir no próximo sábado, usando as estratégias da manifestação de fevereiro, com ônibus pagos, não se sabe por quem, trazendo gente de todas as partes do país. Seja como for, o Supremo já deu mostra de que está unido e de que não disputa campeonato de popularidade, e que a justiça seguirá seu curso independentemente de ter maior ou menor apoio popular. É por isso que os ministros do STF têm cargos vitalícios, porque o que pensa a opinião pública sobre o Poder Judiciário não pode influir nos rumos, nas decisões do ministro. Você imagina um tribunal em que faz-se uma pesquisa para saber se a população gostou ou não gostou desta ou daquela decisão. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, e em lugar nenhum do mundo uma corte, seja de qualquer instância que for, ou a justiça, seja de qualquer instância que for, vai ter uma altíssima popularidade, porque o judiciário, ele agrada a uns, desagrada a outros, aí ele agrada a outros e desagrada a alguns, e é assim que funciona a justiça. Ela é dura, muitas vezes suas decisões são impopulares, mas é necessário que a justiça seja independente. E Bolsonaro, por conta de tudo isso e de ver que as suas ameaças ao tribunal não estão surtindo efeito, parece desconfiar de que pode pagar um alto preço por tentar intimidar o tribunal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia têm a melhor avaliação do STF. Pesquisa Atlas perguntou aos respondentes se eles têm uma visão positiva ou negativa de cada um dos 11 integrantes da corte. Vistos com imagem positiva por 47% dos brasileiros e negativamente por 52%, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, apesar da alta rejeição, são ministros melhor avaliados do Supremo pelos brasileiros. Os dados são de uma pesquisa Atlas sobre a confiança nos ministros do Supremo. Agora, você veja que os ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, amargam as piores posições da pesquisa. Mendonça tem 24% de margem positiva e 46% de negativa, enquanto Nunes Marques é visto por apenas 17% das pessoas positivamente e negativamente por 54%. Isso é uma bomba na véspera do 7 de setembro,
que o bolsonarismo vai usar para atacar o Supremo. Ou seja, isso mostra que está longe de o Bolsonaro ter poder de difamar os ministros do Supremo, porque a rejeição a ele é maior do que a dos ministros até. Além disso, 51,9% da população é contrária à suspensão do ex no Brasil, porém 48,1% apoiam a medida, ou seja, é praticamente um empate técnico aí. A sociedade está dividida porque inclusive a própria imprensa tratou de dar apoio à imprensa que se apaixona por bilionários ultra ricos, né? Tratou de questionar as decisões do ministro, tem sido feito um grande alarido, eles poucos se manifestam, então chega a ser surpreendente que 48% apoiem a retirada do X do país, porque sem entender a fundo o que é que está acontecendo nessa questão do X, chega a ser inacreditável que tanta gente saiba o que o Elon Musk andou aprontando. E uma pesquisa feita neste ano pelo Datafolha mostra que a imagem do STF melhora em meio à ação sobre a trama golpista por Bolsonaro. A avaliação positiva da corte é de 29%, empatada com os 28% de quem vê de forma negativa, ou seja, não está surtindo efeito a onda de ataques ao STF, que inclusive agora conta com o apoio da imprensa. Não é por outra razão que Lula convidou os 11 ministros do STF para o 7 de setembro. Vai colocá-los no seu palanque oficial e o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, já confirmou presença, algo que nunca se viu em todos os anos do governo Bolsonaro, e a exceção de Nunes Marques e André Mendonça, é muito provável que o STF esteja em peso, 9 ministros no palanque de Lula no 7 de setembro. Bom, além de tudo isso, os ministros do STF veem chance de o X recuar de novo. Após o recuo da Starlink, ministros do STF veem a chance de mudança de postura do X e consequente desbloqueio da rede. A rede social foi suspensa no Brasil após o descumprimento de decisões judiciais. Os ministros do Supremo avaliam que o recuo da Starlink já mostram que o Elon Musk teve que ceder, porque é ele que manda na Starlink também. Se ele aceitou recuar na Starlink, ele pode recuar também no caso do X, e fazendo isso o X volta ao ar e pronto. Bom, saiba com que países Musk tem treta por decisões judiciais. Isso é outro fator que precisa ser muito divulgado, porque mostra, minha amiga, meu amigo, que o X tem problemas em toda parte, e quem diz que o bloqueio do X nos coloca ao lado do Irã, da Coreia do Norte, etc., está falando besteira. Veja só, vamos direto ao ponto aqui. O X está para ser banido a qualquer momento da União Europeia. A rede social X foi a primeira plataforma digital a ser investigada na União Europeia. Com base na Lei de Serviços Digitais, em dezembro de 2023, a plataforma foi indiciada por falta de transparência e por disseminação de desinformação, que é exatamente aquilo que o Alexandre de Moraes e o STF estão dizendo. No relatório da União Europeia é afirmado que a verificação de legitimidade das contas da rede é enganosa, e caso seja considerada culpada por violar as regras da União Europeia, a plataforma pode sofrer multas de até 6% do faturamento anual da empresa, entre outras medidas. Inclusive a União Europeia acaba de dizer que pode fechar, né, suspender, bloquear o X lá. Na Austrália, a situação é tão grave quanto ou mais.
Ele também teve atrito com as autoridades australianas depois que a rede social X se negou a acatar a decisões judiciais do país, igualzinho ao Brasil. Só que ele não disse que a Austrália é uma ditadura, né? Ele acha que por ser um país mais rico tem que pegar mais leve. Foram solicitadas a remoção de conteúdos violentos, extremistas, como por exemplo o vídeo de um atentado à faca contra um líder religioso lá no país. Na Inglaterra, no Reino Unido, na verdade, no último mês, Musk também entrou em atrito com as autoridades britânicas, dizendo que uma guerra civil era iminente no país. E na Índia e na Turquia, diferente dos demais países, na Índia e na Turquia, a rede social X tem removido conteúdos e perfis a pedido de autoridades. São dois países extremistas, não é? Tem governos extremistas, mas são governos de direita, não é? Então ali o amor do Elon Musk pela liberdade de expressão vira pó. E o não de Tarcísio para Alexandre de Moraes é outro fato que está nessa novela do X. Veja só você. O Tarcísio de Freitas não quis ir num jantar promovido por Alexandre de Moraes. O governador de São Paulo não compareceu ao jantar organizado pelo ministro Supremo em sua residência na sexta-feira. Moraes realizou o evento que reuniu colegas do Supremo. Convidado, o Tarcísio disse que não poderia comparecer. Segundo fontes do STF, o governador explicou que no caso do X ia ter exploração, etc, etc. Tarcísio chegou a apresentar informalmente ao ministro uma proposta de reconsideração do bloqueio da rede. Pessoas próximas ao Alexandre de Moraes relataram que ele se mostrou incomodado com a negativa. Estiveram no jantar Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques, que é bolsonarista, Dias Toffoli, Edson Fachin, ministros do governo Lula como Lewandowski e Jorge Messias. E aí o Tarcísio foi lá pedir para o Alexandre de Moraes para reativar o X, e o Alexandre de Moraes mandou um recado para ele: nem tente pedir isso para o STF, nem tente, desista antes de começar a tentar. Bom, o STF montou um esquema reforçado de segurança para o 7 de setembro. O plano será semelhante ao já empregado pela Corte durante a gestão Bolsonaro. Diante da escalada de tensões provocadas pelo embate entre Moraes e Musk, no caso da suspeição do X, o STF montou um plano de segurança especial para o próximo 7 de setembro em Brasília. O aparato mobilizado para defender a Corte e os ministros será semelhante ao empregado nos anos Jair Bolsonaro. Além de todo o efetivo da Polícia Judicial do STF, fortemente armada, o STF, depois do 8 de janeiro, armou e aumentou fortemente a Polícia Judicial, e todo o esquema de segurança foi montado em reuniões com o Exército, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Enquanto isso, na Venezuela, o Ministério Público diz que revelará toda a verdade sobre a crise no país. E o Ministério Público, ao fazer isso, ele levantou assim uma certa dúvida sobre o que vai ser dito. Afirmou que toda a verdade sobre a atual crise política no país será revelada na quinta-feira, ou seja, hoje. O comunicado aconteceu após uma reunião entre o procurador-geral do país e o advogado de Edmundo Gonzalez, José Vicente Rato. Segundo o procurador-geral, o representante Gonzalez entregou um documento e reconheceu poderes legais do órgão para a realização e desenvolvimento das investigações que possam surgir. Então a oposição está aí aceitando a mediação do MP, que, inclusive, como todos os órgãos na Venezuela, é fortemente ligado ao governo de Nicolás Maduro, porque a Revolução Bolivariana começou ainda no final, no estertor do século XX, né, e então está há um quarto de século no poder o atual regime.
o regime, não o Maduro. Então, realmente há uma grande expectativa em relação a esse anúncio do Ministério Público da Venezuela. O presidente do TCU elogia a decisão do STF sobre transparência das emendas. E o Bruno Dantas argumentou que a decisão do STF nada mais fez do que prestigiar a Constituição Federal. O não de Tarcísio para Alexandre de Moraes é algo que ainda vai render muito comentário, muita água vai passar debaixo da ponte. O bolsonarismo, com essa negativa, com esse afastamento entre o Tarcísio e o Alexandre de Moraes, perde um canal de interlocução. Em meio ao embate entre o Musk e Moraes, a SpaceX alerta funcionários para não virem ao Brasil, porque podem ser presos na visão do X. Se não estiverem a trabalho oficialmente, se não forem do staff que faz tudo que fez aqui o X, não vai ter problema. Mas se tiver ligação com essa área que trabalhou no Brasil, aí o risco de ser preso existe sim. E entrevistas tom ideológico, críticas à Venezuela. Ameaçado por Marçal, o Nunes endireita e se bolsonariza completamente. Pode ter sido tarde demais. O prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, está sendo desidratado, corre o risco de sofrer um grande revés na manifestação de sábado, e aí ele deve estar pensando nessa dúvida aí sobre se bolsonariza muito mais ou se afasta do Bolsonaro. É uma situação bem difícil a do atual prefeito de São Paulo. E a maioria acha que Moraes suspendeu o X por motivação política, mostra pesquisa, mas também mostra que está, como eu mostrei, 48%, 48,9%, quase 50% acha que Elon Musk, dono da plataforma, deveria ter cumprido as decisões de Moraes, ou seja, a sociedade está dividida. Lei não proíbe e as bets investem em apostas sobre o resultado das eleições. Nós vamos ter agora casas de aposta estudando e colocando em votação, em apostas, o resultado da eleição de São Paulo, por exemplo. Não falta mais nada, né? E por fim, 7 de setembro e não TV vai definir o voto bolsonarista, diz o publicitário do ex-presidente. O marqueteiro do Bolsonaro já está flertando com o Marçal. Ou seja, é questão de tempo, muito provavelmente no próximo sábado o Marçal deve virar o candidato de Bolsonaro lá na Avenida Paulista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.